Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica. Hoje é dia de Conexão Simbrense para a gente comentar alguns comentários. Serão 3 dessa vez. Mas antes de começar, se inscreva no canal para a gente fortalecer a divulgação da história pesqueirense e também deixe um comentário que você julgar pertinente. E se estiver ouvindo pelo podcast, passe no YouTube e faça a sua participação. Os comentários foram feitos no programa IMG 011, que é aquele no qual a gente analisou uma fotografia da Praça Dom José Lopes, uma fotografia da década de 1920. O primeiro é de Ricardo HDA, que é um dos maiores comentaristas do canal, e ele diz assim: esses detalhes hipnotizam acerca do nosso passado. A imagem dessas luzes acesas à noite, convidando o público cinéfilo, não me sai da cabeça. Certamente, em uma época de parca iluminação, era um bonito chamariz na praça. Eu confesso que não tinha pensado nisso, mas depois de ler o comentário de Ricardo, eu fiquei imaginando a cena e realmente me parece que era uma coisa muito bonita. Pesqueira, àquela altura, contava com iluminação à luz elétrica, mas a gente estava ainda no começo dessa história. Então era uma iluminação moderna, mas ainda deficiente, ainda insuficiente. Então, de fato, devia ser muito bonita a fachada do cinema ideal, iluminada com aquelas lâmpadas, né? Fiquei realmente imaginando. Foi um comentário bastante pertinente e de bastante sensibilidade. O segundo comentário é de Giovanni Muniz. E vejam só que observação interessante que ele faz. Você fala que esta foto é da década de 1920. Observamos que este casario é no mínimo do início do século, pois os telhados estão bastante velhos. Eu já fiz um programa falando da história da praça e já falei em outras oportunidades que a Praça Dom José Lopes, ou que viria a ser a Praça Dom José Lopes, ela começou a se formatar provavelmente em meados dos anos de 1800. Essa informação ou essa observação de Giovanni, eu também não tinha percebido isso, assim como no comentário de Ricardo eu não tinha imaginado a cena, eu não percebi esse detalhe que Giovanni chamou a atenção. Ele dizendo que na década de 20, a data aproximada da foto, o telhado das casas já era um telhado antigo. E isso confirma essa hipótese que eu levanto. Ele diz que as casas devem ser do começo do século, ou seja, do começo de 1900. E eu dato essas casas do final, pelo menos do final dos anos de 1800. Então isso encaixa. Minha hipótese encaixa com essa observação de Giovanni. Eu achei bastante interessante e isso só reforçou aquela ideia que eu tenho. Eu creio que no final dos anos de 1800, se todas as casas da praça não tivessem sido já construídas, deviam estar caminhando para isso. Já devia estar se formando todo o contorno da Praça Dom José Lopes. Agora vamos ao terceiro comentário, que é de Josinaldo Freitas, e ele diz assim: acho que a residência é só a última casa. As outras duas possuem portas de casas comerciais, ou seja, não se vê janelas. Outra observação excelente, eu também não percebi isso. Eu fiquei na dúvida no vídeo qual seria a casa de residência e qual seriam as casas comerciais. Se eu tivesse percebido isso, certamente eu teria informado e a gente teria chegado a uma conclusão mais aproximada. Mas Josinaldo realmente também fez uma observação excelente para a gente entender o histórico desse trecho de casas da praça. Para vocês verem como os comentários de vocês são importantes e como eu, de verdade, aprendo com isso. Porque tem coisas que realmente eu não percebo e quando vocês compartilham essas observações, eu aprendo e todo mundo que também não percebeu vai aprender junto. Não é força de expressão. Com os comentários de vocês, todo mundo aprende. Então agradeço demais a Ricardo, a Giovanni e a Josinaldo pelos comentários. Continue comentando, porque sempre que possível eu vou fazer um programa desse tipo, porque a gente reforça os registros de vocês
E também fecha alguma ideia quando for o caso, como foi agora, tá bom? Continue comentando, aproveitem, se inscrevam no canal e não deixem de tocar naquele sino para receber as notificações sempre que houver novidades por aqui. Obrigado e até o próximo programa.